Olá, pessoal. Eu gostaria nesse vídeo, então, de apresentar a vocês uma breve ou até mesmo uma brevíssima introdução ao uso dos dicionários latinos para facilitar o trabalho de consulta e maximizar o potencial informativo que esses dicionários têm, que muitas vezes, sem uma compreensão adequada dos pressupostos que estão por trás da confecção de um dicionário, ficam subaproveitadas. As informações acabam ficando subaproveitadas. Então, minha intenção é justamente essa, de dizer um pouco como esses dicionários estão organizados, de forma que as informações que estão lá possam, de fato, ser mobilizadas por vocês quando forem se valer deles. Para isso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Numa primeira parte, eu vou falar de alguns conceitos gerais de lexicografia, né, do estudo do léxico, que se aplicam, estou pensando particularmente nos dicionários da língua latina, mas se aplicam mais amplamente a diversas obras lexicográficas. E, em um segundo momento, eu vou apresentar alguns, quatro dicionários latinos relevantes para a gente ver como isso se concretiza no caso dos dicionários que nos interessam particularmente, os dicionários da língua latina, né? Então, primeiro, como eu disse, alguns conceitos fundamentais, tá? Em primeiro lugar, é importante a gente saber que a gente fala em dicionário, mas dicionário é um tipo com diversas espécies, um gênero que abarca diversas espécies de obras lexicográficas, de modo que ele não é a única, né? Aquela certamente a mais comum, aquela com que estamos mais habituados. E a grande divisão tipológica das obras lexicográficas, aquelas que registram de algum modo, de diferentes maneiras, o léxico, é essa distinção entre obras lexicográficas gerais e parciais, ou seja, aquelas que têm uma ambição de completude mais ou menos pronunciada, mas que não operam seleções de campos particulares do léxico, pode ser mais completa no sentido de incluir, inclusive, palavras muito raras ou não, né? Essa é uma distinção que é possível dentro da escala, digamos assim, de completude de diferentes dicionários, mas dicionários estrito sensu não são obras parciais, então, que tratam apenas do léxico de um autor, do léxico de um campo do conhecimento, por exemplo, não sei, a ecologia, a medicina, por mais que a gente frequentemente veja nomes como esse, o dicionário médico, o dicionário de ecologia, em princípio o dicionário é uma obra lexicográfica geral. Ele visa abarcar com a possibilidade de ser mais ou menos extenso, mas de forma mais ou menos uniforme, vamos dizer assim, abarcar de forma mais ou menos uniforme o léxico da língua, com restrições que podem ser, ele pode contemplar apenas um estado atual da língua, ele pode ser um dicionário que abarca tudo que já foi feito naquela língua, então ele tem uma pretensão de esgotar, inclusive, a história da língua, tá? Mas, em princípio, cobrir uniformemente um panorama linguístico. Os dicionários que são tendentes a realmente esgotar tudo que é possível, então, todas as formas registradas, todos os sentidos registrados de todas as palavras utilizadas em uma língua, esses dicionários nós chamamos de tesauros. O grande tesauro da língua latina, o Thesaurus Linguae Latina, ainda não está completo. Ele está sendo preparado há mais de 100 anos. Ele é disponível, os fascículos existentes são disponíveis online em forma de PDF, mas ele ainda não está completo, então nós ainda não dispomos de um tesauro propriamente dito da língua latina. O que talvez mais se aproxime disso é o famoso, mas muito antigo, Totius Latinitatis Lexicon, né?
que é uma obra bastante antiga, uma obra aí do século XVIII, tá? Mas desde o final do século XIX, começo do século XX, o Thesaurus Linguae Latinae está sendo feito. Então, ainda não dispomos de um tesauro razoavelmente moderno, né? Posterior ao século XVIII da língua latina. Dicionários, sim, nós temos muitos e com graus diversos de abrangência. Estou entendendo que essa completude do dicionário pode ser mais ou menos abrangente, né? Aquelas obras que são efetivamente parciais, então que visam a cobrir determinados setores da língua, são essas outras, né? Há uma certa promiscuidade entre essas palavras, de modo que, por vezes, elas vão ser aplicadas a obras que têm a mesma natureza, sem distinção específica. Então, léxicos, glossários e dicionários são todos, é isso que é importante reter, são todos repertórios lexicográficos parciais. Então, são repertórios lexicográficos parciais. Então, o léxico, por exemplo, pode ser o léxico de uma determinada época do latim, léxico do latim arcaico, pode ser de um determinado gênero. Então, o léxico dos autores de teatro antigo. Glossário frequentemente são apensos, né? Frequentemente os glossários são apensos a determinadas obras. Então, o glossário você acha no fim de uma obra, no rodapé de uma obra, lembrando um pouco a origem do termo das glosas, né? Então, a glosa, um texto, ela está um pouco nas margens, entre as linhas. Hoje em dia, no rodapé ou no final, como as notas, né? Que podem ser de rodapé ou de fim. E o vocabulário, frequentemente o vocabulário tem restrições das quais a mais comum é que o vocabulário seja de um autor. Então é frequente que você tenha obras como vocabulário Plautino, vocabulário de Lucano, vocabulário da Eneida, então de um autor ou de uma obra. Então, o que se deve reter aqui é que nós temos obras gerais, repertórios lexicográficos gerais e parciais. Nós estamos pensando aqui nessas obras gerais, que são multiformes, porque elas têm diferentes graus de abrangência, como já falamos, que são os dicionários. Dito isso, tem um segundo grupo de conceitos que eu queria visitar com vocês ainda nessa primeira parte. São essas noções fundamentais. A noção de léxico, que nós podemos pensar fundamentalmente como compreendendo o conjunto das palavras de um determinado estado da língua, é o conjunto, é o todo, tá? E o lexema são aquelas unidades que vão figurar nas obras lexicográficas e que é importante notar, não são exatamente as palavras, não é? Elas são determinadas formas ideais, por assim dizer, ou determinadas formas de referência do que são propriamente as palavras. São as formas canônicas de palavras que podem se manifestar de diversas formas. Então, são as palavras feita a abstração de toda a sua variedade de flexão dentro de um idioma, e daí a flexão, como sabemos, dependendo do tipo de item lexical de que nós estamos falando, a flexão obedece a diferentes critérios, né? Então, o lexema são essas formas canônicas das palavras que vão figurar na obra lexicográfica, e no nosso caso, no dicionário. Bom, o verbete são as unidades de construção, né? As unidades construtivas dentro da obra lexicográfica, no nosso caso do dicionário, né? Essas unidades de construção são, por sua vez, formadas de dois elementos principais. O lema, ou entrada, é a forma do lexema, como ele se apresenta no dicionário. O lema ou entrada, procure a palavra, não sei,
domus no dicionário. Domus é o lema ou entrada. E o enunciado lexicográfico é tudo que o dicionário vai te dizer a respeito daquele lema. Então é importante lembrar léxico, lexema, o verbete, verbete formado pelo lema ou entrada e pelo enunciado lexicográfico. Penúltimo ponto de que eu queria falar aqui, a macroestrutura do dicionário. O primeiro ponto é a questão da seleção. Já falei então que o dicionário que tem a pretensão de uma abrangência uniforme do léxico, ele evidentemente procede a uma seleção. Essa seleção, em princípio, ou idealmente, é feita com base em um corpus, que no caso dos dicionários mais abrangentes, vai ser o léxico total, todos os registros de uma língua em um determinado espaço, em uma determinada duração temporal. No caso do latim, isso é muito importante porque, como o latim é uma língua que foi usada por muito tempo, os cortes são relevantes para a gente entender se um dicionário vai interessar para a gente, para um determinado trabalho ou não. Então, é possível que você tenha uma seleção que trabalhe com corpos de todos os autores latinos apenas até o ano 200 depois de Cristo. É o caso de um dos dicionários que nós vamos ver. Ou então que vá até a época de Carlos Magno. Esse é um outro dicionário que nós vamos ver, também faz dessa forma. Ou então, o latim, independentemente do tempo, o latim até o latim que hoje modernamente é usado pela igreja. Então, o escopo, né, a seleção tem a ver com o escopo dos registros que são considerados pertinentes para coletar as palavras que vão dar origem aos lexemas dos dicionários. Com relação às entradas, né, as entradas dos dicionários, tem um ponto que é muito importante a gente saber, é que é o seguinte, né, há determinadas palavras que apresentam a mesma forma, não é? E a questão se levanta nesse momento se quando a palavra apresenta a mesma forma, nós temos duas palavras distintas apenas de forma igual, é um caso de homonímia, palavras distintas de forma igual, então em português manga, fruta e manga de camisa, ou se nós temos um caso de polissemia, palavras que são a mesma palavra, mas que assumam sentidos distintos. Qual é a fronteira, né? Quando eu posso dizer que uma palavra é a mesma palavra com sentido distinto ou são palavras distintas, mas homônimas? Aí há uma série de debatidos, os dicionários não tomam a mesma posição com relação a esses problemas, mas tem uma série de critérios. Então, o critério pode ser etimológico. Se as etimologias são distintas, eu tenho um caso de homonímia e não de polissemia. Pode ser o problema da classe de palavras, né? Então, se eu tenho duas palavras de mesma forma, mas no caso de que uma é um verbo e a outra é um substantivo, bom, aí eu tenho possivelmente também um caso de homonímia, embora essas palavras sejam cognatas, sejam relacionadas. Ou será que mesmo no caso de palavras de mesma classe e de mesma etimologia, a diferença radical do campo semântico, fruto da história da língua, me faz pensar que eu não tenho uma mesma palavra com sentidos distintos, mas é tão radical a diferença semântica que eu tenho também um caso de homonímia. Então, os três principais critérios para se pensar a distinção entre homonímia e polissemia são a etimologia, a classe das palavras e o campo semântico. E por fim, pessoal, o último ponto desta primeira parte sobre a qual eu queria falar com vocês é o problema da microestrutura dos verbetes. É como os verbetes se apresentam no dicionário, como eles estão organizados a cada entrada, como se organiza a informação. E é aqui que nós estamos falando da microestrutura do dicionário,
que um autor chamou, numa forma que me parece bastante expressiva, do programa constante de informação, ou seja, de que forma o dicionarista ou lexicógrafo programa a apresentação da informação de modo constante, isso é, de modo que em cada entrada você vai, para cada verbete, você vai visualizar a informação da mesma maneira, sabendo o que você vai encontrar, o que você não vai encontrar, porque existe esse problema da seleção não só do vocabulário, mas a seleção do tipo de informação que vai ser trazida. Isso não é só a seleção não opera apenas como seleção do léxico, né? Quais itens lexicais vão ser trazidos para dentro do dicionário, mas também opera do ponto de vista informacional. Ela também opera com relação ao enunciado lexicográfico. Quais as informações que eu vou inserir no dicionário? E aqui, digamos assim, eu fiz uma apresentação genérica para a gente ver o tipo de coisa que, em geral, a gente vai encontrar em cada verbete. Primeiro, a cabeça do verbete, né? A cabeça do verbete são aquelas informações, a gente vai ver logo em exemplos, mas são aquelas informações iniciais sobre o verbete, sobretudo esses dois pontos aqui, a identificação do lema na sincronia, onde vamos encontrar, por exemplo, informações sobre variantes ortográficas, informações sobre a pronúncia. No caso latim, vamos frequentemente ver o problema das sílabas breves e longas. Vamos encontrar a categoria gramatical, se é um substantivo, se é uma interjeição, se é um adjetivo, se é um advérbio, etc. Informações flexionais da flexão, e a gente já vai ver que os dois principais paradigmas de apresentação das informações flexionais nos dicionários latinos são os do nome, do substantivo, particularmente, e as informações flexionais do verbo. Elas todas têm uma tradição bastante estabelecida de como elas figuram na cabeça do verbete nos dicionários latinos, e às vezes algumas informações sintáticas gerais, por exemplo, dizer que o verbo é intransitivo, dizer que o substantivo é de quarta declinação masculino, alguma coisa assim. Eventualmente, muito frequentemente, também há alguma informação sobre o lema na diacronia, onde a gente encontra o problema da etimologia, o registro etimológico. Muito cuidado, porque a etimologia latina teve um grande desenvolvimento ao longo do século XX e tem tido ao longo do século XXI. Então, é algo a se tomar cuidado, sobretudo quando nós estamos lidando com dicionários mais antigos, tá? A recomendação aí também é o uso de dicionários específicos. Então, nós temos alguns importantes dicionários latinos que são dicionários exclusivamente etimológicos. Os principais são o Erno Meillet, né? Super importante em francês, o Walter Hoffmann, em alemão, outro monumento da lexicografia, e bastante mais recente, agora de 2008, o Dicionário Etimológico do Latim do Devan, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages, né? Então ele compreende também as línguas aparentadas ao latim na Península Itálica, então o osco, o úmbrio, os dialetos sabélicos, etc. Então há obras específicas sobre isso, mas os dicionários gerais do latim, em geral, têm alguma informação etimológica, com a qual, repito, há que se tomar certo cuidado diante dos nítidos progressos dos estudos etimológicos da língua latina. Tá? Então, essa é a cabeça do verbete, essas informações gerais. Eventualmente, aqui, sobretudo em verbetes longos, é possível que haja uma espécie de resumo, digamos, entre a cabeça e a sequência, e a especificação que a gente vai ver na sequência. É possível que haja um resumo, por exemplo, dando o sentido principal
de diferentes subentradas no caso de um termo polissêmico, né? Então é possível que haja um pequeno resumo. Na sequência, nós entramos no corpo, digamos assim, ou digamos de outra forma, no corpo semântico do verbete, que é a informação explicativa. É onde nós vamos encontrar as definições. E coloquei aqui como último ponto aqui, porque é o caso dos dicionários bilíngues, e normalmente com o latim nós estamos falando de dicionários bilíngues, frequentemente a tradução, né, para a língua em que o dicionário é pensado, né? Mas a tradução não é mesmo nos dicionários monolíngues, mesmo nos dicionários bilíngues, a tradução não esgota e não deve esgotar a informação semântica ou explicativa do dicionário. Inclusive, é comum algumas obras que são dicionários no sentido da abrangência de seleção lexical receberem outros nomes, como léxico, vocabulário, aquelas que nós vimos, quando a seleção do ponto de vista daquilo que entra no verbete é tão radicalmente pequena que ela só traz a tradução ou a equivalência, né? Às vezes, então, nesse caso também se acaba por falar em léxico, para esses dicionários que praticamente não tem um enunciado lexicográfico outro que a tradução. Então, para além da tradução, espera-se que haja uma definição. Essa definição, em geral, segue um de dois ou dois procedimentos. Um que por vezes é chamado até de pseudodefinição, que é a definição por sinonímia. Por que isso, gente? Porque a sinonímia é uma forma muito pobre de exposição da informação semântica, porque ela nunca dá conta das especificidades daquela palavra. Ela aproxima, ela chega perto, ela dá palavras relacionadas, mas como nós sabemos, sinônimos perfeitos não existem na língua e, portanto, essa forma de definição é problemática. Então, a definição padrão dos bons dicionários é essa que nós conhecemos carinhosamente por definição aristotélica. Aristotélica porque ela se organiza por meio da oposição entre o genus proximum e as differentiae specificae, ou specificae, né? O que é isso? Ela vê a qual categoria semântica mais ampla aquela palavra está relacionada, ou seja, o seu hiperônimo, né? A categoria que define aquelas palavras que abarcam inclusive essa. Então, por exemplo, nós temos diversos verbos para o ato de ver, né? Então, ver é o hiperônimo de diversos outros verbos, como espiar, olhar, mirar, admirar, observar, etc. E daí por diferenças específicas, isso é, o que especifica mirar diante de observar, o que especifica observar diante de examinar, e daí isso vai ser explicado não por meio de sinônimos, mas por meio de conceitos que se aproximem do campo semântico efetivamente coberto por aquela palavra. Então, os bons dicionários que não trazem a tradução, mas não trazem só a tradução, trazem uma definição que deve ser, ou preferimos que seja, é mais útil se for essa definição por gênero próximo e por diferença específica. Mas essa informação, por assim dizer, semântica, o dicionário também deve trazer, e quando nós estamos tratando sobretudo, não só, claro, mas quando nós estamos tratando de línguas estrangeiras, é muito importante que traga essa informação sintagmática. Isso é, como essa palavra se usa, como ela se combina na língua para produzir enunciados, né? Essa é a informação sintagmática, como ela se liga a outras palavras para construir enunciados ou porções de enunciados. É aqui que nós temos as informações de construção, ou seja, como ela se liga, né, a determinadas palavras. São os problemas, sobretudo, da regência
verbal e nominal. O verbo é transitivo, se ele é transitivo, com quais outros, com que tipo de complemento ele pede, né? Que tipo de complemento ele pede? Ele se constrói, no caso do latim, é muito importante de ver com que caso, a palavra a que ele se liga está em que caso. Ah, ele é um verbo que se constrói com genitivo. Ele é um verbo que, além de genitivo, pode se construir com uma proposição, com uma oração infinitiva, sem conjunção, com conjunção, tá? Então, como essa palavra se liga às outras, né? Essa é a informação da construção. A fraseologia, gente, a fraseologia é o problema é o domínio que estuda as combinações entre as palavras, né? As combinações entre as palavras. Então a gente sabe que a gente fala em português uma noite escura, mas a gente não fala uma noite negra, talvez poeticamente pudesse usar. Então, quais são os adjetivos que comumente se aplicam àquele substantivo? A fraseologia às vezes vai falar de frasemas muito fixos, né, que não variam. Então, depois de amanhã, né, nós não falamos após amanhã, não tem a menor possibilidade de variação para falar de depois de amanhã, né? Então, há graus diferentes de fixidez e o bom dicionário vai trazer essas informações também. Enfim, o dicionário pode trazer, e é muito útil no caso do latim quando ele traz, exemplificação. E esses exemplos são de diferentes ordens, por isso que eu coloquei aqui exemplo, abonação, citação. Os exemplos podem ser, por exemplo, reais da língua, atestados, ou podem ser inventados. Há exemplos que o autor do dicionário inventa para exemplificar de forma simples. Talvez ele não tenha achado uma frase simples que ele pudesse colocar no dicionário, ele quer que a frase seja curta, ele inventa um exemplo. Tá? É diferente da citação. A citação dá um trecho de um autor que faz parte do corpus e te mostra onde ele está. Essas citações podem, às vezes, vir com mais ou menos informação. Era comum que em dicionários mais antigos colocasse somente o autor. Como no latim tinha toda aquela importância de Cícero e César, que eram modelos de escrita, né? Uma vez que se utilizava, e hoje ainda se pode utilizar, até recomendo que se utilize o dicionário para também escrever em latim, simplesmente Cícero, César, de forma que a pessoa se sentia confortável de usar aquilo porque sabia que aquilo estava em Cícero. Hoje não, hoje se coloca sempre de forma abreviada, então aí vai ser importante ver os critérios de abreviação, mas a citação exata, Cícero na obra tal, naquele ponto específico daquela obra, de forma que você possa de fato encontrar aquilo com alguma facilidade. Tudo isso é diferente da simples abonação. A abonação se realiza com a simples remissão o texto do corpus em que aquele item lexical figura, no sentido que ele está sendo proposto aqui, eventualmente dentro da construção que está sendo indicada no dicionário. Então, a abonação dispensa a citação. É você só dizer onde está e a pessoa vai ter que ir para o texto original e encontrar. Para além dessa informação sintagmática, como essa palavra se relaciona com as outras para construir enunciados ou pedaços de enunciados, nós temos também as informações paradigmáticas. O que são essas informações paradigmáticas? São as informações que nos mostram que outras palavras poderiam ocupar o lugar dessas. São as informações a respeito de sinônimos, parciais, como sabemos, e como já dissemos, inclusive, e a respeito de antônimos. Isso é muito comum, sobretudo nos dicionários que não fazem o caminho que está nos interessando aqui, que é latim, língua moderna, mas aqueles dicionários que vão da língua moderna para o latim, em que eventualmente ele interessa que ele apresente vários sinônimos para que você possa escolher qual palavra usar. Essas eram as informações gerais que eu queria passar a respeito da organização dos dicionários, e o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora são alguns exemplos de dicionários de latim, mais especificamente 4 exemplos em que a gente vai conseguir ver essas coisas acontecendo na prática.
Bom, pessoal, então, uma vez esclarecidos preliminarmente esses conceitos introdutórios para que a gente possa tirar o máximo proveito da nossa consulta ao dicionário de latim, eu queria trazer alguns exemplos, mais especificamente 4 exemplos. Nós vamos ver 4 importantes dicionários: um dicionário latim-inglês, um dicionário latim-francês, um dicionário latim-italiano e, finalmente, por fim, um dicionário latim-português. Esses dicionários não são dicionários que se usam alternativamente. Use este ou aquele. São 4 dicionários que, segundo a minha recomendação, devem ser todos utilizados. É bom que o latinista tenha acesso e consulte, em caso de necessidade, os 4 dicionários, bem como muitos outros. Mas é evidente que há dicionários que vão ser consultados com menor frequência, e aí acho que a exploração que nós vamos fazer, necessariamente também sumária, desses 4 dicionários, pode inclusive sugerir qual poderia ser esse dicionário preferencial, que pode ser um desses 4. Eu acho que esses 4 dicionários, todos eles têm muitos pontos positivos e todos eles podem ser dicionários de consulta privilegiada no dia a dia, tá? Então, nós começamos aqui com o Oxford Latin Dictionary, o famoso OLD, né? Um dicionário que começou a ser preparado em 1933, né? Ou seja, há 89 anos, e começou a sair publicado em 1968. Durante 14 anos ele saiu em fascículos até 1982, quando ele se consolida, ele se termina e passamos a ter a primeira edição desse dicionário. Em 2012 o dicionário foi reeditado, uma segunda edição, mas essa segunda edição tem modificações, ao que tudo indica, segundo as resenhas que se aprofundaram nesse ponto, modificações apenas de diagramação. O dicionário que era de um volume passou a ter 2 volumes, mais arejado, um pouco de uso de cores e tal, mas com a desvantagem, ao que parece, de que houve alguns erros tipográficos na passagem da primeira edição para segunda. Eu mesmo continuo usando a primeira edição do Oxford Latin Dictionary. Aqui vocês veem uma página típica, eu sei que não dá para ler, mas é só para ter uma ideia de como esse dicionário se apresenta visualmente, né? E justamente dessa página eu selecionei aqui um verbete, um substantivo, esse substantivo carker, né? Para a gente ver um pouquinho como ele está organizado. Tem bastante coisa, claro que a ideia não é ler tudo, mas é entender como que a informação está organizada aqui. Então, primeiro a gente pode dar uma olhada nisso aqui, né? Que é o nosso a nossa já mencionada cabeça do verbete, onde tem essas primeiras informações, né? Então a gente tem o lema aqui, carker, né? Está ali disposto em ordem alfabética. Se a gente volta lá na página anterior, vocês vão ver que ele está depois de carbônica e antes de carquerários, né? Tá? Então o lema, que no encaixe, né, dessa entrada, que é essa peça construtiva, esse bloco constitutivo do dicionário, ele está encaixado em função da ordem alfabética, e daí na cabeça essas informações iniciais. Quais são elas? Primeiro, ele vai te dizer a que grupo de outras palavras essa palavra se vincula, e ele coloca um essa tilde uma forma de abreviação. Aqui ela está por carque, né? Carque, vocês vão ver aqui nos exemplos, é uma forma dele não ter que ficar reescrevendo sempre a palavra, colocar só a terminação. Ele coloca aqui justamente essa terminação, carcer, carceris, como em geral os dicionários de latim organizam os substantivos.
mostrando que esse é um substantivo de terceira declinação porque ele faz o genitivo singular em is, né? Ele poderia ter colocado aqui que se trata de um substantivo. Por que ele não coloca? Porque essa própria forma de organização é a forma de organização dos substantivos. Então, por trás disso aqui está dito, isso aqui, além de ser de terceira declinação, é um substantivo de terceira declinação. E ele é masculino, é esse Mzinho. Ah, como que eu vou saber, Eduardo, todas essas coisas e tal? Olha, esse Mzinho é fácil, porque ele basicamente é a mesma abreviação em todos os dicionários. Mas o Oxford, como os dicionários, tem uma apresentação das suas convenções. Então, lá no começo do dicionário, nas primeiras páginas do dicionário, tem um Aids to the Reader, né? Auxílios ao leitor. E ali tem uma série de informações, inclusive as informações a respeito das abreviações usadas em geral. Já volto para falar desse DUB aqui, mas quero que vocês vejam, desculpe, inseri aqui sem querer, aqui as formas particulares que são localizadas todas epigraficamente. Aqui é o Corpus de Inscrições Latinas, volume 6, item 2065 e item 2060. Ah, que corpus é esse? Está lá nas abreviações gerais, para ver o que é esse CIL, tá? Essas duas formas, então ele também aparece com essa forma cárcares, né? Passando de E para A, e querqueribus, né? Nesse dativo ou ablativo plural, atestados. Então, essas duas particularidades. Todas essas são naquelas informações iniciais que nós vimos, né? Pertencem à identificação do lema na sincronia. Que sincronia? Bom, essa sincronia do dicionário, do latim arcaico até o ano 200 depois de Cristo, que é o escopo do Oxford, né? Então ele é um dicionário que opera uma seleção na língua latina, ele, diante de todo o corpus de escritos latinos, ele exclui tudo que está depois de 200 depois de Cristo e exclui mesmo dentro desse espectro temporal todos os autores cristãos. Então ele na verdade tem como corpus todo aquilo que está escrito em latim, desde as primeiras atestações do latim arcaico até o ano 200, excluídos os autores cristãos, tá? Então, dentro disso, há essas formas particulares que ele mostra aqui. O que vocês estão vendo aqui entre colchetes com o dub, que significa dubious, duvidoso, é onde estaria aqui a etimologia. O que ele está informando aqui é que a etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra, é duvidosa. Não se sabe. A gente vai ver depois, em outro dicionário, ou em outro dicionário, é isso, uma etimologia, mas é um dicionário muito mais antigo, né, que registra uma etimologia que certamente estudos posteriores puseram em dúvida, de modo que o estado, se não atual, pelo menos em 1982, era um estado em que essa etimologia era duvidosa. Então, o elemento aqui de informação sobre a diacronia do lema é uma informação positiva, mas para dizer que não se sabe qual é a etimologia, né? Não se sabe. E vocês estão vendo aqui, depois da cabeça do verbete, o que seria o corpo, vamos dizer assim, a parte principal do enunciado lexicográfico, dividido em 3 partes, né? Numeradas 1, 2 e 3. E depois com subdivisões internas. Esses 1, 2 e 3 são as diferentes acepções de um vocábulo que é polissêmico. Vejam, então, que Carker está registrado nesse dicionário como uma palavra polissêmica, mas sem ocorrência ou atestação de homonímia. Se eu tivesse não a polissemia de uma mesma palavra, mas diferentes palavras de mesma forma, eu teria não Carker com 3 entradas dentro de Carker, mas eu teria 2 entradas distintas para Carker, que elas sim estariam numeradas no comecinho, assim, 1 Carker, 2 Carker e 3 Carker.
né? Então, aqui o que nós temos é uma constatação de que se trata de uma única palavra com polissemia. Uma polissemia que tem um primeiro nível identificado aqui como 1, 2 e 3, e internamente a cada um deles especificações de sentido ou particularizações de sentido que vêm numeradas por meio de letras minúsculas, né? A e B, o A ele não coloca, ele é bem minimalista, né? Então aqui é A até o B, vejam que o B tem muito menos. De novo aqui o 2 AB, o 2 AB, C, D e E, e o 3 A e B, tá? E daí internamente ele vai especificando, aqui a parte da definição. Essa definição se vale de todos aqueles recursos, então tradução, sinonímia e definição por gênero próximo e por espécie específica, mas sempre de forma mas sempre de forma econômica, vamos dizer assim, né? Em primeiro lugar, um sentido que ele não qualifica, é um sentido próprio. Depois, um sentido transferido, né? Um sentido derivado, ou sentidos derivados, todos eles aqui, agrupando vários sentidos derivados. E, finalmente, alguns outros sentidos mais específicos e mais localizados, tá? E ele vai especificando, tem uma série de explicações a respeito disso, então para ficar aqui apenas no comecinho, ele nesse sentido B aqui, né? Então primeiro é cadeia, prisão, Carker, em segundo sentido metonímico, os ocupantes pelo lugar que eles ocupam, são os ocupantes da prisão, os prisioneiros, né? E especificamente apenas em vocativo, assim, uma palavra que é isso que ele está especificando aqui, né, no vocativo, uma palavra que se refere chamando a alguém que é um preso, tá? Alguém que é um preso. E daí o que a gente tem aqui? Uma série de exemplos que vão sendo apresentados, todos eles em latim, com o uso da tilde, como eu já assinalei a vocês, para abreviar a palavra, ficar só com a terminação, e o texto e o ponto específico de um determinado texto de que essa palavra foi retirada. Essas atestações seguem dentro de cada unidade de acepção, aqui o A, o 1A, ela segue uma ordem cronológica. Então ela vai vindo do Plauto até Plínio o Velho. Ah, como que você sabe que aqui é Plauto, que obra do Plauto é, que isso aqui é Plínio o Velho, que obra do Plínio o Velho é? Porque existe no começo do dicionário, entre aqueles auxílios ao leitor, uma lista de autores e obras com essas especificações, tá? Então você vai seguindo aqui, são vários casos em que ele vai mostrando, são exemplos, exemplos, exemplos. Às vezes esses exemplos estão ligeiramente abreviados, são esses dois pontos aqui, ele pulou alguma palavra, não se sabe quantas, se tiver curiosidade você vai ter que procurar a palavra. Algumas especificidades aqui dentro, então, por exemplo, em sentido irônico, tá? Algumas especificidades, e nem sempre ele traz os exemplos. Aqui, por exemplo, estão vendo entre dois pontos e vírgula, eu tenho só isso aqui, PIS 16, né? É o famoso impissonem do Cícero, curso contra a prisão, seção 16, em que só tem a referência. Então, aqui é uma abonação, mas não é um exemplo. Não tem exemplos inventados no Oxford. Todos os exemplos são citações ou abonações. E assim que se organiza, grosso modo, esse dicionário. Então, ficamos com a ideia aí inicial da organização do Oxford Latin Dictionary. O segundo dicionário que eu quero mostrar para vocês é o Le Grand Gaffiot. O Gaffiot é um dicionário que originalmente havia sido feito pelo François Gaffiot
e no começo do século XX, então entre 1923 e 1934, mas ele sofreu uma importantíssima e fundamental revisão na década de 90 para uma segunda edição, com a correção de erros tipográficos e pequenos erros já no século XXI, de modo que ele está hoje na terceira edição, e eu recomendo vivamente que se use a segunda ou sobretudo a terceira edição, mas não mais a primeira. Houve um incremento muito grande da qualidade do trabalho lexicográfico no Gaffiot, sob a batuta, primeiro quem começou a trabalhar muito foi o latinista Jacques Perret, morreu antes de chegar perto mesmo de completar o trabalho, tinha feito notas para a melhora do Gaffiot, mas foi o medievalista Pierre Flaubert que conduziu o Grand Gaffiot revisado a termo. Uma especificidade bem bacana do Le Grand Gaffiot em comparação com o Oxford é o escopo do corpus. Então o corpus aqui vai até a época de Carlos Magno, até o começo do século IX. Então ele abarca cerca de 7 séculos a mais de latinidade em comparação com o Oxford. Tá? Aqui ele tem de forma bastante didática uma apresentação que é o modo de emprego, uma apresentação bastante didática da forma de organização dos verbetes. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas aqui. Primeiro ele fala aqui da estrutura geral dos artigos, das entradas, né? E aqui o que nós temos é novamente um substantivo, tá? Um substantivo, né? Aculeus, que está aqui, tem toda a terminologia, e vai ter que saber francês para ler isso com facilidade, mas ele tem aqui toda a explicação. Vejam como é muito parecido, né? A palavra, como lá no Oxford eu não comentei, mas aqui acho que é bastante fácil de ver, vou aumentar um pouquinho. Tá? Acho que assim fica fácil de ver. Também as quantidades de todas menos da última que interessa menos em princípio, né? Aculeus, a indicação do genitivo singular, portanto é um i, nos mostra que isso aqui é de segunda declinação, e masculino. Também não precisou colocar substantivo, porque essa forma de organização é própria dos substantivos, né? Ele vai mostrando aqui, ó, a palavra, o lema está em negrito, aqui você tem a indicação flexional, a indicação do gênero e do número para os substantivos. Podia estar plural, mas ele não colocaria. Por quê? Porque ele só põe plural quando o substantivo só aparece no plural, ou nessa acepção ele apenas aparece no plural. Aqui, informação de etimologia, né? E a tradução, e direto à tradução. Ou seja, o verbete, a cabeça do verbete, que aqui é essa primeira linha, é muito parecida com o Oxford, mas já traz a tradução. Na sequência, da mesma forma, isso aqui está organizado como um primeiro 1 e 2, A e B. Né? Ele não faz parágrafo a cada momento, a cada novo sentido, também então não há homógrafos aqui, mas há mais de um sentido, portanto uma palavra polissêmica, mas em vez de dar um enter aqui, ele coloca o símbolozinho de parágrafo. Você sabe então que isso aqui, em princípio, faria um parágrafo, mas ele economiza espaço ao fazer aqui. E aqui vai dando as específicas acepções e as atestações. Veja que os exemplos são mais breves, tá? Em menor quantidade e mais frequentemente há apenas abonação e não a transcrição do exemplo, né? Aqui um pouco isso que ele mostra. Aqui, só para vocês saberem, se o verbete fosse mais longo, ele teria algumas coisas a mais. Então, como eu falei, muitas vezes, quando o verbete é longo, existe uma espécie de sumário entre a cabeça
do verbete e o desmembramento das acepções no enunciado lexicográfico, para que você possa te direcionar com uma certa facilidade a cada um a cada um dos verbetes. Aqui a gente tem, diferentemente, um adjetivo, bonus bona bonum. Ele aqui também está te dando uma informação importante, já que isso é um adjetivo, em primeiro lugar, pela forma de apresentação, né? E na sequência, de que tipo de adjetivo se trata? Um adjetivo de primeira classe, portanto, tem uma forma no nominativo singular para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro, seguindo os paradigmas de primeira declinação para o masculino e segunda declinação para o masculino e o neutro. Na sequência, uma informação histórica aqui, ó, informações históricas, né? Então, aquelas informações sobre a diacronia da palavra, a grafia no latim antigo, em vez de bônus, duenos ou duonos, palavras relacionadas com as quais tem que se ver. E aí, as diferentes informações. Aqui você já vê que há informações a respeito da construção. Olha aqui, como ele se constrói. Com dativo, com ad, com in e acusativo, com infinitivo. Então, todas essas informações. Chamando a atenção aqui apenas, gente, para os homógrafos, só para vocês verem um exemplo aqui, tá? Duas palavras de mesma forma, mas duas palavras distintas. Elas vêm numeradas não só internamente, mas numeradas antes do lema, para mostrar que esse aqui é a primeira palavra de forma actor e essa aqui é a segunda palavra de forma actor. E eu selecionei aqui especificamente desse dicionário do Le Grand Gaffiot, uma palavra para a gente ver um verbo aqui, o verbo emo, tá? Novamente, a gente tem aqui a cabeça do verbete até aqui, né? Ele não pula a linha, ele é econômico com as linhas, mas é aqui até o sinal de parágrafo que vocês veem aqui. Tudo que está antes aqui é a cabeça. Das informações. No verbo, as informações flexionais, como a gente sabe, são diferentes. Então, ele primeiro te dá o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo infectum. Na sequência, ele conjuga a segunda emoemis. Depois, ele te dá a terminação do infinitivo presente, emere. Na sequência, a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, ou como eu prefiro, presente perfectum, emi. E o supino emptum. As informações históricas, daí é parecido. As informações históricas, ver 2m. E em russo, relações em russo, imet, em alemão, nehmen. E uma pequeníssima informação inicial sobre a construção. Qual? Que esse verbo é transitivo. O que ele quer dizer por transitivo? Sabem que tem acepções distintas para a transitividade. Bom, consultem lá, o dicionário tem também o registro das suas abreviações. E aqui também uma palavra que não tem homógrafos, mas tem diferentes acepções e listadas em 4, né? Tomar, receber, primeira acepção, pouca atestação, aqui no vocabulário de Festo. Como eu sei onde isso está, porque, bom, tem a lista das abreviações, com isso a gente encontra. O sentido que é mais atestado, ó, comprar, daí várias atestações e algumas colocações, alguns fraseologismos, ó. Bene emere, comprar por um bom preço. Male emere, comprar por um mau preço, comprar caro. Comprar ab aliquo, de aliquo. Veja que aqui não são exemplos exatamente, né? São abstrações sobre a construção. Como se eu digo comprar de alguém, né? Comprei alguma coisa de alguém. Olha, você pode usar tanto a preposição ab com ablativo, como a preposição de com ablativo. E onde eu encontro esse uso? Em Cícero, nesses passos aqui, né? E aqui é o que significa comprar alguém. Mas ele também pode construir com genitivo ablativo de preço. Claro, comprar por tal preço. E daí ele dá alguns exemplos possíveis.
emere tanti, emere quanti, emere minores, emere pluris, todos eles aqui com genitivo de preço e atestações em Cícero desse uso. Atestações agora com ablativo de preço. Emere mínimo, também atestado em Cícero. Emere magno, parvo, né? Que são a mesma coisa que lá o benemar. Então, comprar por pouco ou por muito, caro ou barato, né? Duas formas de dizer, com o advérbio ou com ou usando o ablativo, né? Aqui, um caso de ablativo de preço específico, né? Dubus, milibus, numum, né? Com 2 milhares de dinheiros, né? Atestação em Cícero também, e aqui a tradução, tá? Um terceiro sentido figurado, comprar no sentido de comprar alguém, né? De desviar com alguma promessa de ganho ou algum ganho que se dê efetivamente. Então, comprar as sentenças dos juízes, comprar um assassino, ou aliciar, comprar, né? Um assassino, a pessoa é comprada, a pessoa é vendida, né? Outra construção com ut, com subjuntivo, atestado em Cícero, né? Comprar a possibilidade de, o direito de, na língua poética, também, eventualmente, sobretudo em Estácio, né? São duas atestações em Estácio, na Tebaida, uma atestação de Estácio e a outra em Sírio Itálico, né? Se eu não me engano é isso. Apenas com infinitivo, uma proposição com infinitivo em vez de uma proposição, uma oração com infinitivo, em vez de uma oração com ut mais subjuntivo. E, finalmente, uma acepção própria do latim cristão, que não teria lá no Oxford, porque o Oxford não cobre, já vimos, o latim cristão. Resgatar, falando da redenção, resgatar a salvação, algo assim, né? Nas Confissões de Agostinho. E no final aqui, mais dois elementos, no final, especificidades de morfologia histórica, a ocorrência desse subjuntivo empsim em dois passos de Plauto nas peças Cassina e Miles Gloriosos, nesses versos que estão aqui. Então é assim que a informação se apresenta no Le Grand Gaffiot. Um terceiro dicionário agora que eu queria mostrar para vocês é esse belíssimo dicionário italiano Castiglione Mariotti, originalmente publicado entre 1963 e 1965. Estamos agora na quarta e recente, muito boa edição. Ele se apresenta de forma muito organizada, os verbetes são muito claros, a diagramação, a tipografia muito interessante. Ele tem a curiosidade de que ele é muito claramente pensado para um contexto didático elevado, por isso que ele não é um dicionário só latim-italiano, mas também italiano-latim, uma vez que muito se pratica na Itália o trabalho de versão latina, traduzir do italiano para o latim, ou de composição latina, compor diretamente em latim. Ele dá uma série de informações aqui, não vou me demorar aqui porque é tudo muito parecido com o que a gente já viu, mas ele dá de todo modo uma série de explicações aqui sobre tudo o que o dicionário traz de informações. Então é importante conhecer isso aqui. E eu trouxe exatamente o mesmo verbete para a gente ver aqui, que é o verbete emo. Como vocês podem ver aqui, há muita coisa semelhante e alguma distinção. Ele é muito semelhante no sentido de, porque é a mesma palavra, nem teria como não ser, no sentido de organizar, do tipo de informação que ele organiza, embora seja mais concisa a cabeça do verbete. Então, as mesmas informações, numa ordem um pouquinho alterada, né? Emo, emis, emi, emptum, emere, tá? Ele não precisava dizer, a gente vendo as outras formas aqui a gente já sabe, mas ele explicita que é um verbo de terceira conjugação, transitivo. E como o Gaffiot dá já o sentido geral, né? Comprar, adquirir. E daí uma série de especificações. Vejam vocês que ele coloca tudo isso aqui
no mesmo sentido e depois separa o sentido figurado e depois o sentido figurado, naquele sentido de comprar, corromper alguém, como ele diz aqui. Internamente, tem uma série de exemplos. Novamente, aqui os exemplos são citações, tá? Elas aqui, no caso, até por ser um dicionário voltado para um contexto didático, os exemplos são traduzidos em italiano, claro. Os exemplos são traduzidos. Vocês vão ter notado, não comentei isso, mas no Gafiô os exemplos são muito tirados a Cícero. E aqui, centralidade de Cícero, mas também em outros autores. Se bem que não aquela equalização de Cícero com os outros autores que a gente tem no Oxford, que ele pega de tudo, né? Aí são as diferentes funções desses dicionários. Cícero ainda é o centro, né, da pedagogia do latim clássico. O que é muito interessante nesse dicionário são as informações de construção que são dadas aqui por esse pequeno losango. A cada vez que vocês têm um losango, ele está explicando alguma coisa sobre como se constrói, tá? Ou seja, aquelas informações de que nós falamos aquelas informações de que nós falamos sintagmáticas, que nós chamamos de informações sintagmáticas, seja de construção, seja já de fraseologismos e, claro, todos os exemplos que nós temos aqui para abonar essa informação sintagmática. Então, por exemplo, aquela construção que nós já vimos com o advérbio, emere bene, comprar barato, né? Mas também um emere melius, né? Comprar mais barato, testado em suetônio. Emere male, como já vimos, tá? Já vimos genitivo de preço, exemplo. Cadê? Com ablativo de preço, mesmo exemplo que a gente tinha lá no outro, né? Duobus milibus numum emisse, ter comprado qualquer coisa por 2.000 sestércios. Os ablativos de preço, que a gente também já viu, emere magno, emere parvo, mas um emere mínimo, comprar pelo menor preço. E aqui os sentidos, o sentido figurado de comprar, o sentido de corromper. Aqui é mesmo exemplo de ademenda sententias iudicum, né, para comprar as sentenças, os vereditos dos juízes, comprar o juiz, emere iudices, etc. E daí algumas construções com ablativo de preço figurado, né? Empta dolore voluptas, o prazer comprado com dor. Prazer comprado com dor, né? Aeternum sanguine nomen emere, né? Comprar um nome eterno, comprar uma glória, portanto, uma fama, um renome eterno com o sangue, tá? Aqui o ablativo de preço figurado, sangue, né? Aquilo que você paga pela glória, tá? E aqui no final, com esse círculozinho vermelho, uma informação que não consta lá em cima, mas consta aqui embaixo sobre uma especificidade de morfologia. Algo que já estava lá no Gafiot, que é esse perfeito subjuntivo arcaico empsim, em lugar de emerim no Plauto Cássina e no Miles Glorioso de Plauto, mas adicionando aqui a informação de que se trata de conjecturas textuais, né? Então, os manuscritos não trazem essa forma, mas essa forma é conjecturada pelos editores como aquela que deveria corresponder ao que Plauto teria efetivamente escrito. Bom, esse aqui, em breve apresentação, é o belíssimo instrumento de trabalho que é o Castiglione Mariotti. E por fim, o último ponto aqui da nossa exposição que eu queria mostrar para vocês é o novíssimo dicionário latino-português Saraiva, que para mim até hoje é o melhor dicionário latino em língua portuguesa. Bastante antigo, tá? O Saraiva foi terminado em 1879 e impresso em 1881, seguiu
com edições sucessivas, que eu saiba sem nenhuma alteração relevante, até a 9ª edição de 1927. E desde então, algumas vezes, ele foi reimpresso. Ele atualmente está impresso, pode ser comprado num facsímile muito bom, muito limpo, muito utilizável. Mas ele tem as especificidades, ele é muito bom porque ele é em português, né? Então facilita para ser usado por falantes de língua portuguesa, mas ao mesmo tempo ele é muito antigo, então ele tem muita informação defasada, por exemplo, do ponto de vista sobre etimologia. Ele tem as especificidades do que era um dicionário daquela época, então um dicionário muito voltado para Cícero, muito voltado para César, em que muito frequentemente as citações não estão na forma exata do original, em que ele não cita, não indica exatamente onde em Cícero aquilo se encontra, além do português antigo, etc. Então tem uma série de especificidades para se usar esse dicionário, mas ainda assim, se for para adotar um dicionário em língua portuguesa, é esse o dicionário que eu recomendo. E aqui eu peguei justamente no Saraiva esses dois verbetes que nós vimos já no Oxford, no Gaffiot e no Castiglione Mariotti. O substantivo carcer, carceris e o verbo emo, emere. Vejam lá que tem muita coisa que é parecida, né? Então, a mesma forma de apresentar a flexão de carcer, carceris, dizendo finalmente que ele é um substantivo masculino, que é um substantivo apelativo masculino, uma terminologia que não se usa mais, apelativo em contraposição a substantivo próprio, tá? Masculinos, viram que os outros eram mais econômicos, só um Mzinho já daria conta disso. Aqui tem toda uma explicação de etimologia que, como eu falei, talvez a gente tenha que deixar de lado, né? Eles assim, do siciliano, do dialeto ciclo carcaron, tendo afinidade com hercos e com o verbo arquere, tá? Então, cuidado, é uma informação etimológica, tem que tomar cuidado. Na sequência, o sentido e os exemplos. Vocês veem que ele também usa uma marcazinha de parágrafo aqui para separar acepções da palavra, sem numerar aqui, pelo menos nos verbetes pequenos. Os verbetes maiores o Saraiva numera sim, mas nos verbetes pequenos não. Muita atenção então para localizar essa marquinha, tipograficamente não é tão fácil, né? Ele é amontoado, um pouco amontoado, mas ajuda. Então vejam lá, ó, primeiro, cárcere, prisão, cadeia, masmorra, calabouço. Então, qual a abordagem pela qual ele presta a informação semântica, né? Por meio de tradução e acumulação de sinônimos em língua portuguesa. Algumas expressões, ó, conicere ou condere aliquem in carcerem, né? Jogar ou lançar alguém à prisão, ele diz, ó, lançar e encerrar alguém numa prisão, são coisas que são atestadas em Cícero, mas isso aqui está adaptado, né? E a gente não sabe onde em Cícero. Em sentido mais amplo, qualquer lugar onde se está encerrado ou retido. Então, carcer ditis, né? O cárcere de dite é o inferno, o averno, né? Em Lucano, também tem que olhar quais são as abreviações dele. Prisão dos infernos, exato. E corporum inclistan come carcere e volare, né? Voar, libertar-se das amarras, das cadeias, das correntes, dos corpos, como de um cárcere, como de uma prisão, tá? Plauto, usando aqui como termo de injúria, outra abreviação que ia ter que ver lá o que significa nas abreviações dele. Malvado, perverso, avergonhado, velhaco, que é digno de ser preso. Veja, cúmulo de traduções, problema, seria melhor se ele usasse o método do gênero próximo da diferença específica, onde isso é atestado em Cícero, mas não só, mas é sempre essa preferência por Cícero, né? Que ele mostra. Presos criminosos estão na cadeia, é aquele sentido metonímico, lembram? Metonímico. Desculpa, então em Plauto esse sentido de injúria, em Cícero esse sentido metonímico, né? Que lembra que o Oxford tinha organizado logo depois do sentido cadeia, né? Cícero e Virgílio, lugar de onde partem os carros de uma carreira,
algumas expressões, algumas frasezinhas, a calque ad carceres, né? A carceribus ad calcem, do princípio ao fim, ou do fim para o princípio. Esse é o nosso Saraiva apresentando um substantivo. E aqui a gente tem o Saraiva mostrando um verbo, o nosso emo emere. Olha lá como ele está organizado. Todas aquelas formas, as mesmas, né? Emo emis, emi emptum emere, que nem lá. E aqui, ó, explicando pra gente que se trata de um verbo e especificamente de um verbo transitivo. Tem aquele primeiro sentido de festo, que a gente tinha visto lá no Gaffiot e que não figurou no Castiglione Mariotti. Ele é um pouco mais conciso, apesar dele apresentar mais informação, ele não apresenta todas as informações que os outros, por essa destinação mais didática. Daí o principal sentido, comprar alguém. Ó, paro ou bene, comprar barato. Magno care ou male, comprar caro. Vê que em vez de dizer que você constrói com advérbio ou com ablativo de preço, ele já junta pelo sentido. Diferentes formas de dizer comprar barato, fazer boa compra. Diferentes formas de dizer comprar caro. Ou comprar, que saiu errado aqui, esses problemas da tipografia antiga, né? Aí, em sentido figurado, aquele corromper, né? Ganhar alguém com benefícios, né? Peitar o juízo, como peita no sentido de suborno, tá? Aí a importância de conhecer um pouco o nosso português antigo, tá? Peitar o juiz, suborná-lo com presentes, comprar votos, né? Votos, sentenças, vereditos, pagar um assassino, comprar um assassino. Aqui alguns outros exemplos, olha, bem específicos, né? Em Virgílio Ovídio, tomar um marido ou uma mulher, isto é, comprar com dote, termo jurídico, maritus et uxor se in vicem emebant, o marido e a mulher compravam-se reciprocamente. Tá? Aqui serve explicando, né? Explicando o que acontece no Virgílio, né? Nos comentários de Sérvio a Virgílio, tá? Então esse é o nosso Saraiva. Vejam que ele tem muito da informação que tem nos outros, mas a informação é um pouco mais difícil, você não acha com tanta facilidade as informações especificadas de construção. Os sentidos meio que estão um pouco desorganizados, né, e não agrupados de forma mais lógica. Você também não consegue saber muito bem qual o sentido original, as primeiras atestações, etc. Mas ele é bom, ele é útil, ele está em português, então ele é de ser usado. Eu, particularmente, acabo com esse testemunho, assim, eu tenho o hábito de usar, sobretudo, 3 dicionários. O dicionário que eu uso sempre é o Gaffiot, um dicionário com que eu me acostumei muito, mas ele é muito parecido com o Castiglione Mariotti, que eu acho que poderia cumprir exatamente a mesma função. Eu me acostumei a usar o Gaffiot, ele tem uma versão de bolso que eu carrego sempre para cima e para baixo, mas que é uma versão de bolso muito bem feita e baseada nessa versão profundamente revisada pelo Pierre Flaubert, apoiado, entre outras coisas, nas notas do Jacques Perret. Então esse é o que eu mais uso. Eventualmente eu uso com uma certa regularidade o Oxford, quando eu preciso de uma informação mais específica, ele é maior, é mais pesado para consultar. Para outras questões, eventualmente, eu uso justamente o Saraiva, porque para certas coisas ele é muito útil. Então, para equivalências lexicais no português de palavras que não sejam muito claras, o que quer dizer em latim, eu sempre menciono, então, nomes de árvores, nomes de flores, de animais, de plantas, topônimos, antropônimos, etc. Para tudo isso, é bastante importante você ter um dicionário da língua em que você vai expressar aquela ideia, por exemplo, na hora de fazer uma tradução, tá? Então, recomendo também da mesma forma. Talvez a melhor coisa seja usar um desses dicionários modernos, com muita informação da construção, mais práticos, como o Gaffiot e o Castiglione Mariotti, mas tem outros em outras línguas. O Neue Georges em alemão é uma boa pedida também.
ter sempre o Oxford em mente, porque devido à completude do dicionário, a quantidade de citações que ele traz, ele é muito útil por conta disso, e um dicionário de português para ajudar com essas equivalências, e aí ainda não foi feito o dicionário que ultrapasse o nosso Saraiva. Então eram essas as considerações que eu queria fazer para vocês sobre os dicionários. Poderíamos falar de muito mais coisa, há muitos tipos de obras lexicográficas mais específicas em latim, mas acho que isso aqui serve como uma primeira orientação para como usar os dicionários de língua latina.